Olá pessoal, meu nome é Fusion e no vídeo de hoje vamos falar sobre o desenvolvedor mais injustiçado do Roblox, o Undev2 ou Devon. Então, se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve e ativa o sino. Agora, vamos para o nosso primeiro tópico. Undev2 criou sua conta em 20 de julho de 2008. Ele começaria sua jornada muito semelhante a todos nós, conhecendo a plataforma, explorando jogos e eventualmente tentando criar os seus próprios. A maioria dos seus ensinamentos vinham do fórum, onde ele era relativamente ativo. Em 2009 é que ele criaria seu primeiro grande jogo, um hobby/parkour, alinhado com as modas daquela época, intitulado algo como o hobby mais melhor da história. Ele até anunciou sua criação no fórum. No decorrer dos anos, criaria mais jogos, até chegar em janeiro de 2010, quando lançou seu maior jogo, o Welcome to the Town of Robloxia. Menos de um ano depois, o jogo estava na página principal do Roblox e já tinha milhões de visitas. Ele continuaria amontoando sucesso nos anos seguintes, parando em um total de 36 milhões por volta de 2017. Mas Devon e seu jogo passariam por muitos testes do universo antes que pudessem sentir o gosto do sucesso. Criado em 15 de janeiro de 2010, esse jogo acontecia em um subúrbio onde você podia trabalhar, dirigir e fazer roleplay com outras pessoas. Ele também contava com um sistema muito interessante de Morphimagic, que permitia você trocar o aspecto do seu personagem. Logo no início, ele foi alvo de uma polêmica. As pessoas consideraram o Town of Robloxia como plágio de outro jogo mais antigo e menos conhecido, o Robloxaville, sem saber que Dev teve autorização expressa da autora para criar uma place semelhante. Apesar disso, ele foi muito bem. O Welcome to the Town of Robloxia ficou muito famoso e alcançou dezenas de milhões de visitas até 2012. E seu sucesso foi tão grande que, por motivos a serem investigados mais tarde, o dono do Roblox postou uma cópia ilegal dele na conta david.bazuki. Mas aí, o que aconteceu depois? Em 1º de abril de 2012, ocorreu o incidente do Dia da Mentira, em que invasores bagunçaram totalmente o site do Roblox. Isso se estendeu por horas e fez o site cair para manutenção durante algum tempo. Uma das muitas coisas que aconteceram é que alguns usuários receberam quantias surreais de Robux ilegalmente, depois trocaram ele com outras contas inocentes, o que causou instabilidade na economia do Roblox. Undev2 acabou sendo pego no meio do tiroteio, e 3 dias após o incidente, sua conta foi excluída injustamente. Como isso aconteceu em detalhes, é um mistério, mas vamos debater algumas teorias daqui a pouco. Fato é que o Devon foi acusado de participar em atividades de disrupção econômica na sua nota de banimento. Assim, ele perdeu acesso à sua melhor obra, todas as suas outras criações e conquistas que adquiriu até ali. E se isso parece injusto o suficiente para você, então se prepare, porque fica pior. Antes de falar como Undev2 superou tudo e esculachou seus adversários, vou falar sobre as teorias que mencionei antes. Primeiro, por que David.Baszucki copiou Town of Robloxia? Não tem muita informação sobre isso, então vou me basear nos meus 11 anos de Roblox. Acredito que David e seus funcionários acharam o Town of Robloxia inovador e fizeram uma cópia com o fim de estudá-lo, sem avisar Undev2. Aliás, essa versão era pública e foi desbloqueada durante algum tempo. Isso permitia que qualquer um entrasse ou copiasse o jogo. Felizmente, o nome Place 1
update de 4 era enigmático, por isso poucos ficaram sabendo, mas não deixa de ser antiético, né? Segundo, como Dev foi banido? Existem duas teorias mais aceitas. Uma diz que foi por conta de ele adquirir uma Eerie Pumpkinhead durante o incidente em 1º de abril. Outra afirma que foi devido a um invasor que injetou itens e Robux ilegais na sua conta, acusando-o falsamente. Levando em conta a última descrição da conta UnDev2 e a descrição na conta UnDev3, meses após o banimento, podemos entender melhor o que aconteceu. O UnDev2 nunca confirmou possuir uma conta chamada iTunes. Além disso, quando repensamos tudo que ele fez, podemos imaginar que o verdadeiro Devon seria esperto o suficiente para não comprar um item tão raro no meio de uma crise. Então, a minha teoria pessoal é que alguém invadiu a conta dele em 1º de abril, comprou ou injetou uma Eerie Pumpkin e isso acabou o incriminando. Terceiro e último, quem restaurou o Welcome to the Town of Robloxia depois que o Dev2 foi banido? Mesmo que o próprio Dev ou algum exploiter entrasse na sua conta, seria impossível fazer qualquer coisa dentro dela. Assim, a única ideia plausível é que algum funcionário do Roblox mexeu no jogo. Como o David Baszucki tinha uma cópia dele, possivelmente ela foi transferida para o jogo original, depois desbloqueada. Tudo sem permissão do criador, claro. Bom, pessoal, essas são todas as teorias que eu encontrei ou consegui montar, mas nenhuma delas é a verdade absoluta. Então, se você tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários. Em setembro de 2012, Dev postou um vídeo no seu canal oficial exibindo a sua mais nova obra, que ele chamaria de Robloxity. No vídeo, podemos ver que esse jogo seria uma versão aprimorada do Welcome to the Town of Robloxia, que dessa vez se passaria no centro de uma cidade. Só que, depois de ser traído tanto pela comunidade quanto pela administração do Roblox, ele ficou em dúvida se lançaria ou não esse novo jogo. Uma crise pessoal depois, e ele decidiu que iria tentar de novo. Então, em março de 2013, o Robloxity foi ao público. Ele era 1000 vezes melhor que os outros jogos do Dev. Contava com um mapa enorme, detalhado, interface aprimorada, novas mecânicas e bem mais coisas para fazer. O jogo foi um sucesso logo no seu primeiro ano, fixando-se na página principal, adquirindo milhões de visitas e até ganhando um prêmio em uma subcategoria do Oscar Robloxiano, conhecido como Bloxy Awards, em 2013. Mas havia alguns problemas. Primeiro é que Devon estava muito ocupado com a vida, então não podia atualizar o jogo com frequência. Ele também tinha um problema severo com hackers. Isso, aos poucos, minou o sucesso do jogo. Assim, por volta de 2016, tanto a comunidade como o próprio Dev abandonaram o Robloxity. Ele passou a viver de visitantes esporádicos e carregou as suas visitas até 27 milhões em 2022. Mesmo assim, restou só a sombra do que ele foi um dia. Mas o que aconteceu com o Dev? Nesse meio tempo, Dev faria mais alguns jogos. Os mais populares foram o Robloxia Outlaws e o Fear, nas centenas de milhares de visitas. Porém, nada se comparava ao Robloxity. Quanto ao próprio Devon, ele ficou totalmente inativo após 2022. E, se você está se perguntando onde ele foi parar, vamos nos basear no que estudamos até agora e na sua descrição atual. A gente pode concluir que ele teve um fim semelhante ao do Mike. Deve estar ocupado com o trabalho, estudo, família ou qualquer coisa assim, e não tem mais tempo ou vontade de jogar Roblox. Mas, entre nós, acho que o Dev tem mais chances de retornar do que o Mike. Isso é porque sua conta continua lá, e, sinceramente, acredito que a sua história aqui não se encerrou ainda. Enfim, é apenas a minha visão. Na verdade, só o tempo dirá.
Antes de concluir, quero dizer que se você gostou do cosplay do Undev 2 apresentado nesse vídeo, você pode encontrar o conjunto do terno dele no meu grupo de roupas e comprar para seu avatar. Link na descrição e obrigado. Voltando, isso é tudo que eu tenho para falar sobre o desenvolvedor mais injustiçado do Roblox. Sei que não foi o final mais doce, então se serve de conforto. O Welcome to the Town of Robloxia e o Robloxity vieram a inspirar muitos dos jogos modernos dentro desse gênero, que acabou tornando todo o esforço do dev algo marcado na história do Roblox, mesmo que indiretamente. Agora que o clima melhorou, se você gostou dessa história e quiser saber mais, passe aí na descrição, onde eu deixo o roteiro completo, mais as fontes de pesquisa para você ler. Já se você gostou mais ainda, deixa seu like, se inscreve e comenta se tiver algo para falar. Agora, até mais.